Buenas, pessoal, tudo bem? Começando mais um Te Influenciamos podcast. E o episódio de hoje está super especial. A gente vai falar sobre arquitetura, paisagismo, sonhos e muito mais. Hoje eu estou aqui com a Ludmila Vasco, arquiteta das reformas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Maia. Obrigada por participar disso. É uma experiência incrível estar aqui. Que bom, fico muito feliz. E me conta uma coisa. Você iniciou a tua jornada lá em 2011, uma época que não tinha tanta presença online. E quais eram os principais desafios assim do início da tua carreira como arquiteta? Olha, se eu for buscar lá em 2011, nossa, tivemos inúmeros desafios, porque era uma época que não tinha rede social, né? Tinha, sei lá, Orkut, a gente não tinha uma rede social que trouxesse arquitetura, né? Sim. E até no próprio Google não tinha tantas informações como temos hoje. Então, desde informações básicas, você quer algum conhecimento, alguma norma, tudo era um pouco mais trabalhoso do que hoje em dia. A gente tem informação na ponta do lápis, na mão, né? Verdade. No celular. Então, assim, nessa parte são inúmeros desafios. Mas isso foi o início, né? Porque a internet ela evoluiu muito rápido. Sim. Então, logo depois, já caminhamos. É verdade. E você também teve alguma dificuldade em relação à questão de vir de uma família de arquitetos, ou você não veio de uma família de arquitetos, que tem muito isso, né? Ah, mas fulano não tem sobrenome conhecido. Você passou por isso também ou não? Eu passei. Eu acho que todo mundo que é da nossa área, na verdade, várias profissões, né? Mas na arquitetura acontece muito disso. Então, assim, eu não tenho arquitetos na minha família. Na verdade, eu tenho uma tia que ela era arquiteta. Mas quando eu iniciei minha carreira, ela já não estava atuando. Então, assim, não consegui pegar o embalo dela. E também era a área que ela trabalhava era uma área bem nichada, que era decoração. Ela era bem de interiores na parte de decoração. Então, eu não consegui pegar o embalo dela, não trabalhei com ela, não consegui pegar o nome dela. Então, para mim, não fez assim, essa diferença, né? E acontece muito, porque ou você tem uma família que já carrega um nome, ou você vem de uma família, né, de uma classe mais alta, ou tem colegas de classe alta para te dar aquele empurrão inicial, ou você vai camelar aí bastante, porque é uma área muito voltada a isso. As pessoas querem contratar um arquiteto conhecido, elas querem investir, principalmente, se eu vou construir para vender, por mais que não seja uma casa num super valor, mas a pessoa quer um arquiteto conhecido para ela já vender na planta. É verdade. Então, assim, eu tenho esse é conhecido, eu sei que vai dar certo. Então, o medo de investir ou de conhecer o trabalho de alguém desconhecido é muito grande. Eu acredito. E por que você escolheu a arquitetura, ou ela que te escolheu? Como é que foi? A arquitetura, eu vou te falar bem a verdade, eu não sei por que eu escolhi. Eu era muito nova, assim como todo mundo, né? Tinha 16 anos, né? Quando eu fui lá preencher o vestibular. Não foi nem eu que escolhi, eu gostava de jogar The Sims, que é um joguinho de casinha. Então, você monta ali a sua família, só que na hora que eu montava a casa, que eu terminava de construir a casa, o jogo perdia a graça. O meu negócio não era jogar a vida ali do The Sims, era construir a casa. Eu gostava muito disso. E aí, no dia que eu fui fazer a inscrição, não sabia o que fazer, não sabia, minha amiga falou assim, vou colocar arquitetura que você fica fazendo essas casinhas o dia inteiro. E fui. E assim, o curioso, não fui só eu, né? Porque quando eu entrei na faculdade, descobri que um monte de gente fez a mesma coisa. Não sabia o que fazer. Tudo inspirado no The Sims. Tudo inspirado no The Sims. É uma era de arquitetos inspirado no The Sims. Muito legal, porque estava bem na moda, estava super em alta, né? Hoje eu nem sei, tem um monte de The Sims. Na época, assim, era o 2. Era bem antigo, assim. Mas era uma diversão. Ficava o dia inteiro construindo as casas. E por que esse nicho de reformas? Por que você escolheu ser a arquiteta das reformas? Então... A arquiteta das reformas surgiu quando eu percebi que me escolheram, né? Eu não escolhi esse nicho, na verdade. Quando eu me formei, como eu não tinha trabalho, assim, não conhecia ninguém, volta naquela questão, né? Não tinha alguém para dar aquele empurrão. Qualquer coisa que aparecia, eu fazia. Sim. Né? E
Ah, você sabe fazer tal coisa? Sei. Não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo na minha vida. Não sei, eu sei fazer sim. Então, eu peguei muito trabalho burocrático. Mas assim, regularização de imóveis, tal, algo bem burocrático que são poucos que gostam de fazer, até porque é uma área que você não tem uma visualização, entendeu? Então, assim, tem muito trabalho, mas não é uma parte que tem repercussão, né? Então, muitos não gostam de fazer e eu comecei a fazer. E na regularização de imóveis, você acaba tendo que fazer uma obrinha pequena, alguma coisa, adaptar um banheiro, isso, aquilo. E aí eu fui entrando, sabe? Você faz tal coisa? Eu faço. Eu quero só reformar não sei o quê, eu quero só fazer isso. Fulano me falou que você, sei lá, fez uma cobertura na garagem dele lá para regularização, eu quero cobrir meu fundo, eu quero isso. E fui indo, fui indo, fui indo. E aí, de repente, eu só tinha reforma, porque quem que ia me entregar uma obra por completa, grande, entendeu? Não iam. Então, eu fui pegando as reformas e aí, na hora que eu vi, me procuravam para fazer reforma. Sim. E teve algum projeto muito complexo que você tenha feito envolvendo as reformas? Como que é a complexidade desse processo? Ou varia muito isso? Varia demais, demais. Tem aquela reforma que você acha que vai ser tranquilo, depois dá uma dor de cabeça tremenda. E tem a que você acha que vai ser bem turbulenta e não é. Então, assim, eu não sei te dizer realmente um desafio específico, sabe? Mas todos são... Hoje, assim, eu já sei que vai ser desafiador. Então, eu já assim... mas no projeto, por exemplo, eu nunca vou colocar assim... demolir parede. Demolir parede, verificar em loco se é possível, verificar se haverá pilar, verificar... Porque às vezes, tem construção que você não faz ideia da estrutura, entendeu? Então, assim, hoje já estou bem mais preparada, não tenho mais surpresas, mas com certeza eu tive inúmeras, não consigo me recordar agora. Sim. Qual? E você também gosta muito de trabalhar com paisagismo, né? Como que é? Como surgiu essa paixão aí? Essa paixão foi outra coisa, assim, que foi escolhida. Sim. O que acontece? O meu escritório, na faculdade, eu não tinha matéria de paisagismo, até tinha, mas bem assim, pela grade, né? Mas saber mesmo, a gente não tinha muita coisa. E eu detestava paisagismo. Era uma área que eu falava assim, nunca vou fazer, não gosto de planta, isso e aquilo. É difícil, a gente não aprendeu nada, não gosto. E quando eu abri meu escritório, que é uma área... Um terreno que já era da minha família, né? Que é uma reforma, na verdade, o meu escritório, ele era a garagem da casa que eu morava. Olha então, aí. O galpão, que é a garagem, eu fiz o meu escritório. Sim. Então, era só o galpão e um terreno enorme. E aí, eu abri o escritório, sem investir naquele paisagismo, mas, assim, era um terreno enorme, tinha ficado vazio durante 5 anos, assim, fechado. Então, as plantas tomaram conta dele. Então, tinha muitas plantas, sabe? E aí eu fui indo. Então as pessoas chegavam lá, nossa, que lindo, que jardim lindo e tal. E eu, nossa, aí cada vez mais eu tinha que arrumar aquele jardim, né? Até, não né, porque eu gostava, mas para ficar visualmente aceitável. Sim. E como eu estava no início, eu não tinha dinheiro para investir em profissionais, manutenção, essas coisas, eu mesma fui começando a fazer. E sem estudar muito no início, sabe? Vou vendo aqui, ganhava mudinha. Minha mãe é aquela senhora doida da Rainha mudinha. Das plantas. Nossa, todo dia chegava com um vazio, não sabia mais onde enfiar tanta planta. Então, eu fui indo, fui aprendendo. E aí, as pessoas iam chegando. Então, assim, e tenho muito cliente que na hora que fala sobre o projeto, não quer jardim. Não, dá muito trabalho. Aí chega lá, olha... Ai, que lindo. Nossa, não, assim eu quero, assim, né? tal. Aí eu fui entrando na área. O dia que uma cliente minha me falou assim, eu estou te procurando porque eu quero fazer um jardim. Eu falei assim, gente, como assim? Uma pessoa está me procurando para fazer um jardim. Já atribuiu uma nova função para você, né, naquele momento. Aí, naquele momento, eu falei, realmente, eu aceitei, sabe, aquilo. E nisso, eu já estava apaixonada pelas plantas, e aí nisso eu fui estudando, e fiz fiz cursos, né? Só que tudo, assim, antes dos cursos, tudo aprendendo no manual ali.
verificando, sabe, testando. Então, assim, muita coisa que na hora que eu fui fazer o curso, eu sabia, era ali no escritório. Então, eu não escolhi, eu tive que aprender por causa delas que já estavam lá. Sim. Lud, e para quem nunca investiu em paisagismo, qual seria o primeiro passo? Olha, para quem nunca investiu, o ideal sempre é você procurar um profissional, né? Porque ele vai te ajudar na escolha das plantas. Então, assim, eu nunca investi, eu não sei lidar com plantas, eu não quero gastar muito com manutenção, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, assim, você não vai conseguir saber o que escolher, como fazer, se você não tiver uma ajuda, né? Lógico, a gente tem internet aí para ajudar e tudo mais, mas vou sempre orientar, procurar um profissional, porque a gente consegue sim fazer um paisagismo com um mínimo de manutenção, com plantas que não vão te dar uma dor de cabeça, ou plantas até mesmo que não são as preferidas, digamos assim, das pragas, entendeu? A gente, na verdade, consegue fazer paisagismo até só com pedras, diferentes pedras, revestimentos. Então, assim, o paisagismo, ele não se restringe a plantas, entendeu? Ele é uma questão de paisagem. Então, é você tratar a paisagem. Eu quero ter uma paisagem legal aqui na minha casa, mas não sei como, e não quero ter muita manutenção, ou não quero isso, ou nunca mexi. Então, assim, melhor, a primeira coisa, né? Contratar um profissional, nem que seja uma consultoria só, para ir lá verificar o que é possível nesse local. Perfeito. E quais são os impactos positivos que ter ali a planta, ou no seu local de trabalho, ou na sua casa, ele traz para a pessoa que está ali vivendo, convivendo naquele ambiente? A tranquilidade, sabe, você está num lugar vivo, entendeu? Então, assim, é você acordar ou você chegar para trabalhar e ter vida. Não é só você ali sobrevivendo, trabalhando para sobreviver, sabe? Acho que a planta, o principal é ela mostrar que existe vida além de você. Então, assim, vale a pena. Sim. Entende? Eu acho que esse é o recado maior quando eu vejo plantas nos locais que supostamente não teriam, como local de trabalho e etc. E na pandemia, houve um aumento muito grande, tanto pelo paisagismo quanto pelas reformas, ou não? Na pandemia, sim, teve um boom, né? Na pandemia foi quando até eu mudei meu nome no Instagram, coloquei Arquitetas e Reformas, porque foi quando veio, né? O que acontece, assim, o que acontece na pandemia? Todo mundo preso em casa, aí tem aquela coisa que te incomoda, e você vai adiando. Você não para em casa, você fica o dia inteiro trabalhando, chega em casa, deita e dorme, no final de semana vai sair e tal. Na pandemia, aquilo começa a incomodar, né? Aquilo começou a incomodar todo mundo. Ou tem gente que até estava tudo bem, mas começa a arranjar coisa para fazer, porque está entediado. E começa a ver o quanto aquela casa, vamos supor, se a gente falar de residência, né? Sim. Quanto aquela residência não te deixa feliz, ela não te toca, entendeu? No dia a dia, ela funciona, minha cozinha é fácil de lidar, tal, não. Mas ela te toca, é um lugar que você se sente bem, ela diz sobre você? Não, então acho que na pandemia isso ficou muito claro para as pessoas, entende? Sim. E a planta veio junto ali, nessa questão de aconchego. E, assim, é igual o pet. Você não tem outras pessoas, você não está convivendo com outras pessoas, você começa até a falar com o seu pet. A planta é a mesma coisa. Ela é um ser vivo e você tem que ali alimentar, dar água, tudo. Na hora que você vê, ela faz parte da família. É verdade. E você, por falar em pet, agora vou entrar nesse tópico. Você tem uma galinha de estimação, que é a Bel. É a Bel. Mas o nome dela não é Bel, né? Não. O nome dela é Tiaga Jezebel. A Belzinha. Não, eu tenho lá no escritório 2 gatas, um coelho e uma galinha. Meu Deus. A Bel foi a última agora. Não, lá é assim. Eu adoro isso, assim. Eu sempre gostei dessa parte, sabe, do escritório ser... o escritório é um lugar de convivência. E eu amo animais. Eu amo plantas e animais. Então, a galinha, fazia tempo que eu queria ter uma galinha. E eu acho ela é muito maravilhosa. Todo dia, quando eu pego ela, eu falo, você é perfeita, você me dá alimento todos os dias, não tem serzinho mais perfeito no mundo. Que fofa. Ela é fofa. E realmente faz muito bem essa conexão com a natureza, né? Sim. De maneira geral. Sim, com certeza. Existe essa tendência agora, né, da arquitetura
ter essa convivência não só com a natureza, de ter algo mais relaxante, confortante na mente. E aí, quando eu digo confortante, não é só um mobiliário confortável, né? É um visual confortável e aconchegante, né? Bem aquela coisa acolhedora mesmo. E, assim, essa tendência que está crescendo aí no último ano, já cresceu bastante e só vai aumentar, né? É a hora que, como se a gente tivesse chegado num ápice de modernidade e o ser humano fala, não aguento mais, eu preciso voltar ao que eu era, né? Às minhas origens, ao meu conforto. E essa tendência só cresce. Quando eu fiz meu escritório, que foi em 2016, era algo muito diferente, porque isso não existia ainda essa tendência, né? Sim. E eu já fiz ele desse jeito, assim, todo mundo trabalhando junto, é uma ilha, então assim todo mundo trabalha junto com animais. A primeira gatinha chegou bem no início do escritório. Lá a gente dá comidinha para os periquitos, então eles vêm todos os dias, cerca de 20 periquitos, passarinhos. E aí, se a gente não der comida, eles fazem... Eles são bravos, né? São bravos. Então, assim, isso eu trouxe desde o início. Não foi algo planejado, sabe? Foi algo meio meu, assim, né? E eu fico muito feliz de hoje ver que é algo que todo mundo percebe que é importante, entende? Hoje eu posso dizer, meu escritório não é... Nossa, um escritório super diferente. Na época foi... A pessoa entrava e falava, nossa, mas... Que lugar diferente. Como assim? Você trabalha no meio das plantas e bicho? Esse é assim. meu jeitinho, né? Desse jeito. E deixa eu te perguntar. Tem algum cliente que tenha te procurado porque estava passando por algum problema na vida pessoal e falou, poxa, eu acredito que com a reforma da casa, com o paisagismo, um toque diferente aqui para esse ambiente, as coisas vão melhorar de alguma maneira. Teve alguma história assim ou não? No geral... Eu acredito que sempre que uma pessoa busca uma reforma, se ela não tiver um problema explícito ali realmente de funcionalidade que está atrapalhando, ela está buscando uma melhora interna nela, né? Porque é aquela coisa, a sua vida não vai para frente, você não consegue viver bem se você está numa bagunça, se você está num ambiente, né, sujo, enfim. Então, a reforma faz parte disso. Mas existe, sim, perfis específicos de clientes que, quando vêm procurar uma reforma, hoje, né, eu consigo perceber que ele está com alguma dificuldade em algo na vida pessoal dele, sabe? Não era algo que eu sempre consegui visualizar. Sim. O cliente não chega te trazendo o problema dele pessoal. Ele vai abrir conforme o processo do projeto. Lógico, se ele se sentir à vontade também. Aí vai dessa conexão com o cliente. Mas o que eu mais percebo são problemas de relacionamentos, né? Casamentos, acontece muito. Então, para dar um up no casamento, vai reformar a casa, sabe? E hoje eu consigo visualizar bem. Percebo que já sei que vai ser um processo de projeto delicado, sabe? Porque os dois... Assim... por questões deles que eu não sei, mas os dois estão magoados de formas diferentes, então eu tenho que conseguir lidar com os dois de formas diferentes, acertar o que os dois querem, porque os dois não vão falar, né? E quando existe essa questão de não estar bem, sim, um sempre se cala. Faz sentido. Sabe? Um sempre fica meio... aquele que talvez esteja mais descrente, né? Então, aí você tem que ir aos poucos e conseguindo... Porque se você conseguir melhorar a vida só de um, não vai adiantar. Não, tem que ser dos dois, né? Tem que ser dos dois. E você, já passou por alguma situação, algum desafio envolvendo saúde mental que tenha te atrapalhado, de certa forma, na vida profissional? Tenha mexido com você de alguma forma? E, se sim, quais foram as reformas internas que você precisou fazer para driblar tudo isso? Vou até tomar um copo d'água agora. Deu nervoso, né? Sim, eu passei. Ainda passo, né? Acho assim, nós arquitetos, a gente vive numa corda bamba, assim, entre o que é uma mente criativa e uma mente racional. Sim.
E é muito importante a gente conseguir se conhecer para não se desequilibrar, entendeu? E eu passei momentos dificultosos com clientes e que eu nunca imaginei ter um relacionamento abusivo com o cliente. Ah, mas como assim você se relacionou com o cliente? Não, era um relacionamento abusivo ali de trabalho, Sim. né? Então, assim, de não conseguir impor limites, a pessoa não impor limites, ceder demais e muito trabalho, muito trabalho. Então, você, assim, eu preciso trabalhar porque eu preciso isso, eu preciso aquilo. A gente coloca metas, né? A sociedade impõe metas na gente Verdade. também. E eu me perdi, na verdade, né? Nesse meio tempo. E então faço tratamento ainda, estou em recuperação e a recuperação, por exemplo, eu fui diagnosticada com burnout, mas a recuperação, se eu fosse uma CLT, eu ia pegar aí uns 2 meses de licença, ia limpar minha mente e voltar mais tranquila, né? Mas eu não consigo, eu sou dona do meu escritório, né? Então, assim, eu não consegui nunca ficar 100% desligada dele. Então, minha recuperação mais longa. E por mais que hoje eu já me sinta preparada, trabalhando normalmente, eu vejo que traumas ainda tem resquícios, sabe? Que eu tenho que trabalhar diariamente, assim, chega um cliente que às vezes fala uma coisinha que é parecida com aquilo que eu vivi, eu já respira, Gatilho. calma, não vai ser igual, basta, você tem que se impor, você tem que... Mas, assim, é pesado. Bom, e além desse relacionamento tóxico com o cliente, você atribui esse burnout também com alguma sobrecarga de trabalho? Né? Porque às vezes a gente se perde nesse processo de produzir demais, né? Quero ser produtivo, mas aí quando você vê, você já está 10, 14 horas trabalhando. Você passou por isso também? Sim, eu passei e ainda passo por isso. Como eu até disse que a gente, né, nós arquitetos, a gente vive numa corda bamba, porque a gente tem um lado, uma mente criativa, mas que trabalha de uma forma racional. Então, a gente tem um escritório que tem a burocracia, mas parte, né, do nosso serviço vem de uma mente criativa. E ela não vai trabalhar, nem sempre a parte criativa vai vir na hora que eu quero, no horário que eu quero, da forma que eu quero, entendeu? Então, eu acho que esse é o momento que eu vivi e que muitos arquitetos que eu conheço vivem do excesso de trabalho. É a gente acabar trabalhando fora do horário de expediente, entendeu? Porque você trabalha ali no horário de expediente, falando com pessoas, falando com o fornecedor, né, mão de obra, indo na obra. Qual que é a hora que você vai parar, relaxar e falar assim, não, agora eu consigo resolver o problema desse projeto, criar isso, criar aquilo. Vai ser na hora que todo mundo foi embora, que seu celular parou de tocar. E aí é a hora que você consegue relaxar e conseguir trabalhar essa parte criativa. Então, aí você acaba excedendo o tempo de trabalho. Então, assim, essa dosagem é muito importante. E difícil, né? Muito, muito difícil. Ainda mais para quem é empreendedor. Nós somos empreendedoras, Sim. somos donas do nosso negócio. Então, às vezes, a gente tem que... Caramba, não posso virar à noite fazendo isso aqui, né? É igual quando eu falo, às vezes aparece clientes, justamente porque vê que a gente trabalha ou home office ou algo do tipo, e eles pensam, cara, quando meia-noite eu vou mandar mensagem para ela, vai me responder. Não, eu não vou te responder. Sim. Né? Então, a gente impor esses limites também no digital é muito importante, né? Nossa, muito importante. Eu cheguei num nível, assim, vou contar uma das coisas assim que acontecia comigo. Por exemplo, eu tinha um cliente que ele viajava muito, né, para fora do país, então ele tinha outros horários. Sim. Natural que ele vai mandar a mensagem em outros horários, ok. Mas quando a gente mandava coisas também no nosso horário daqui, muitas vezes ele se irritava. Eu estou dormindo, não sei o quê, não. Aqui era horário comercial, né? Sim. Mas para ele não. E assim, é aquele negócio, cliente, né? Não vou discutir e tal. E a questão do relacionamento abusivo é aquilo, você não consegue muito ver quando você entra, e na hora que você entra você não consegue sair, você fica naquilo, né? Então, é difícil você colocar um limite, assim. Mas, por exemplo, eu sabia
que 3 horas da manhã, mais ou menos, ele ia mandar alguma coisa, porque ele estava em outro horário. E por mais que eu desligasse meu celular ou deixasse no silencioso, dava de madrugada, pá, eu acordava. Já pensando, ele vai mandar alguma coisa e tal. E aí a minha ansiedade, até curiosidade, ansiedade, eu acabava pegando o celular para ver o que tinha mandado. Aí eu tinha mandado. Aí, eu vou resolver aquilo só no dia seguinte. Sim. Mas não, eu já via. E isso foi virando uma bola de neve na minha vida. Então, essa parte do digital, de impor, sabe, essa restrição no digital é muito importante. Muito. Eu já mudei de número, sabe? Hoje já tenho outro celular. Sim. Eu fico tentando fugir daquilo, porque na hora que eu vejo já estou envolvida naquele celular de novo com outras pessoas. Mas, às vezes, eu respondo meus clientes, sim, de madrugada, não, no final de semana. Sim. Mas, primeira coisa que eu falo, assim, olha, quando a gente contrata, tal, eu falo, pode mandar mensagem em qualquer horário, esse celular é do trabalho. Se eu tiver disponível, eu respondo. Se não tiver, eu respondo no próximo horário comercial. Sim. Ou quando eu estiver desocupada, tal. Não tem problema você mandar no final de semana, porque eu sei que a pessoa está em casa, ela começa a pensar, ela vai conversar com o marido, vai conversar com os filhos. Eu acho melhor a gente mudar isso, mudar aquilo. Então, ela não vai deixar também para o momento dela na segunda-feira. Exatamente. Ela vai querer falar aquilo no final de semana. Então, eu falo, pode falar, fica à vontade. Se eu tiver disponível, eu respondo, né? Sim. Então, assim, acontece, assim, às vezes de eu responder, mas eu preciso deixar bem claro que eu vou fazer aquilo se eu quiser e na hora que eu quiser, se eu puder. Perfeito. E além de estabelecer limites, quais são os passos assim, do teu atendimento, do teu processo comercial? Qual que é o primeiro passo? É o briefing? E depois, o que acontece? Então, diferente de uma construção, né? Eu faço também projetos de construção, né? E obras do zero. Não é assim o que eu mais pego, mas eu gosto bastante. Mas diferente, na reforma, a minha primeira reunião não é no meu escritório. Eu preciso ir no local ver, entendeu? Porque eu preciso ver o que a pessoa quer sentir, a necessidade dela, porque às vezes a pessoa não sabe nem dizer o que ela tem de necessidade. E quando ela está fora do local dela, é mais difícil ainda de eu conseguir absorver essa informação, entende? Então, eu tenho que ir até o local, aí eu converso com ela no local, ela me mostra como que é o dia dela, ela me mostra o que ela precisa mudar, o que ela gosta, o que ela não gosta, para depois eu fazer uma reunião dentro do escritório, e aí eu mostro a proposta de valor, por exemplo, do projeto, e a gente fechando, daí eu monto o briefing, aí vai vir todo o processo de projeto. Muito legal. E me diz uma coisa, que eu tenho curiosidade de saber, quais são as tendências agora, principalmente para esse ano, na arquitetura, no paisagismo? Tem alguma coisa que esteja se destacando mais aí nesse mercado? Tem. O que está destacando muito é algo retrô, entendeu? É aquilo que a gente falou, trazer o passado. Sim. São revestimentos que refletem algo do passado. Então, é uma coisa que parece mais uma casa de vó, que parece mais uma fazenda. Então, você vai ter muita madeira, pedra. Isso já está entrando, já tem algum tempo, né? E essa tendência é só aumentar, a ter muitos revestimentos, né? Materiais naturais. Então, pedra, madeira. E você ter... Outra coisa que está muito em alta é você ter objetos, decorações afetivas. Legal. Então, você não vai só... eu vou numa loja comprar uma decoração, uma estátua. Não importa, não. Você vai ter aquilo que tua avó te deu, você vai ter algo afetivo, entendeu? Uhum. Então, eu fiz esse estante aqui, comprei uns livros. Não, vou pegar esse livro aqui, meu pai estudava com esse livro, vou usar ele para decorar. Esse vasinho foi minha tia que me deu. Esse porta-retrato foi de quando a minha mãe casou. Entendeu? Então, assim, essa decoração afetiva está vindo com tudo. Isso é até sustentável também, porque você vai estar reaproveitando algo que já foi criado, que já existe. Sim. Né? E é algo assim, você não vai ter outro igual. Vai tá vendo, você não vai numa loja na esquina e vai ter aquilo ali. É exclusividade. É só você, é exclusividade. Então, assim, exatamente, o antigo, agora é exclusivo. É você que tem aquilo. Gente, achei o máximo isso aí. Já gostei. Já gostou. Amei. Já pratica, já. Sim, já vou colocar em prática.
Lud, hoje, né, com as redes sociais, Instagram, Pinterest, a galera chega muito para você com print da casa de alguma celebridade, algum famoso, e quer exatamente daquele jeito, ou seja, expectativa versus realidade. A pessoa não sabe alinhar muito bem isso. Exatamente. Nossa, diariamente. A pessoa até já... O primeiro contato manda... Oi, tudo bem? Quero ver sobre um projeto, quero fazer isso. E já manda assim... Olha, né? Existe muito isso. E é difícil a gente colocar, né, na realidade aquilo exatamente que a pessoa viu, por inúmeros motivos, né, tanto financeiros como de dimensão e etc. E é uma dificuldade colocar na cabeça do cliente que não é assim que funciona, que ele tem que ter... E outra, o cliente às vezes vê algo, ele acha bonito, mas tem muitas coisas que ele acha bonito. Sim. Agora, às vezes lá na casa dele, ele não vai achar bonito. Ele achou bonito naquela foto. E essa é a parte do briefing, sabe? Quando você tenta captar o gosto do cliente e, às vezes, eu mando imagens aleatórias. Você gosta disso? Você gosta daquilo? Você acha disso? O que você acha daquilo? É o que eu estou tentando captar a essência dele, porque o achar bonito é enorme. Sim. Eu acho bonito muitas coisas. É abrangente, né? Tem vários estilos que eu acho bonito, mas ele dentro da minha casa eu vou me sentir confortável, sabe? Ah, não, é lindo. Eu chego na casa do fulano, é daquele jeito, eu acho maravilhoso. Mas está na casa do fulano todos os dias, o tempo todo? Não. Então, assim, é difícil. A gente tem que ter uma paciência grande para explicar isso. O cliente hoje tem acesso a tudo muito facilmente e ele acha que, então, é muito fácil, inclusive muito rápido de executar aquilo. Para ele, é rapidinho de você fazer o projeto. Ele vê vários na internet. Por que você demora? Por que você tem um prazo para fazer aquilo? Mas isso aí eu acho que é o mal do imediatismo, né? A gente está numa geração muito express, que é tudo para ontem. Os vídeos têm que ser de 15 segundos, mais que isso eu não aguento ver. Né? E acho que isso se reflete até mesmo nos nossos trabalhos, né? As pessoas vêm com essas expectativas muito altas, muito elevadas e é complicado. E já aconteceu, por exemplo, de alguém te contratar, fez a reforma, falar, putz, não era isso que eu queria. No meio da reforma já quer mudar, ampliar, modificar, já acontece. E você acha que tem a ver com isso, com essa questão de ficar vendo essas fotos no Pinterest, no Instagram? Ou a pessoa que, não, já não gostei, não... Assim, ela foi... porque eu vi na casa de fulano e quero reproduzir na minha casa. Um pouco disso tudo, né? Um pouco disso tudo. Tem um pouco disso. Tem um pouco de eu vi, gostei, mas aqui eu acho que... estava vendo aqui, eu acho que vai ser melhor tal coisa. Ou também a pessoa que não sabe muito o que quer, ela quer muitas coisas e não quer nada. Então, ela acaba tendo que escolher um caminho, aí ele escolhe, na hora que já está no meio da obra, ela acaba mudando. Ou também acontece daquela pessoa que quer evitar fazer algo completo. Porque ela acha que não vai valer a pena. Não, eu vou fazer só tal coisa, não quero gastar, ou não quero isso, não acho necessário, vou fazer só tal coisa. E aí, no meio do caminho, ela vê que realmente era necessário ela visualizar por inteiro. Porque eu sempre falo assim, a pessoa fala, eu quero reformar só o fundo, né? Ou só o corredor. Mas aqui dentro vamos ver sua casa inteira, aqui dentro, tem mais alguma coisa que você deseja? Tem mais isso, tem isso. Porque, dependendo, a pessoa quer fazer aquilo, ou pode, né? Só pode fazer aquilo naquele momento. Mas, futuramente, ela quer fazer outra coisa. E aí não vai casar uma coisa com a outra. Sim. Então, assim, o planejamento tem que ser inicialmente de tudo. Você pode fazer depois no caminho aos poucos, mas o planejamento tem que ser de tudo. Então, a pessoa, eu queria só fazer isso, aí não, eu quero só isso. Aí começou a obra, aí depois resolveu fazer outra coisa. Mas agora não ficou bom com isso aqui. Não ficou bom. Porque a gente não planejou desde o início tudo. Sim. Aí, no meio do caminho, ela resolveu o que ia fazer, mas ela não tinha planejado. Ou seja, planejamento é a palavra de ordem. Né? Sempre, em tudo que a gente for fazer. Tudo. Lud, é algo que eu sempre percebo ali assistindo seus stories, né, vendo seus conteúdos no Instagram, é que você costuma viajar bastante a trabalho. Conta um pouquinho pra gente sobre essas viagens. Na verdade, Maia, eu não tenho costume de viajar a trabalho, né?
Depois, eu não viajava nunca. Eu só trabalhava. E aí, quando eu fiquei doente, que eu falei, acabou, não dou conta. Eu não conseguia já nem me ver dentro do meu escritório, nem me ver na minha casa, nada. Parecia que nada aquilo estava mais no meu mundo, sabe? E eu vi que eu precisava viajar. E eu peguei paixão por viajar, porque é a hora que eu consigo desligar. Então, não desligar completamente assim do trabalho, mas eu consigo ver outras realidades e você consegue sair daquele sufoco que só quem tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ou tem um burnout, sabe como que é. Então, eu viajei durante 30 dias, né? Eu até brinco que e foi, de fato, assim, uma ordem médica. Já que você... Porque o meu escritório é no mesmo lote que a minha casa. Então, assim, é meio junto. É separado, mas é junto. Então, a minha médica falou, já que você não consegue parar o trabalho e você está sempre vendo ele, então você vai sair. Você vai sair daqui. Então, eu saí, eu viajei, né? Fui para fora, fiquei 30 dias, 40 dias. E aí, depois disso, eu vi a necessidade de ter isso, sabe? Então, até uma questão do meu planejamento financeiro mudou. Hoje, o meu planejamento de vida, de custos, não é em cima de coisas, às vezes, que eu quero adquirir materiais. É em cima de, não, mas eu tenho que reservar isso aqui porque eu já estou tantos meses sem viajar, eu preciso dar uma viajada. E por mais que eu trabalhe à distância, é um trabalho diferente, eu preciso dar uma viajada. Então, isso entrou na minha rotina de fato. É uma prioridade, né? Saúde mental é prioridade. Prioridade, total. E quais insights essa viagem pós-burnout trouxe para você? Nossa, essa é uma pergunta, assim, fantástica, porém, nem eu sei te dizer. Muitos insights, assim. Tanto de crescimento profissional quanto pessoal, e, ao mesmo tempo, dúvidas se é realmente isso que eu quero, é realmente isso que eu vou continuar fazendo. Não sei se eu... será que eu quero mudar de país? Será que eu não quero? Então, eu acho que quando você fica um tempo fora, não só viaja a passeio, assim, para conhecer, você passa um certo período fora, você se questiona de muitas coisas, entende? Então, eu voltei me questionando muitas coisas. Relacionamento, família, tudo. E eu ainda estou me descobrindo e descobrindo as respostas para cada um desses questionamentos. Ainda estou no caminho. Está no caminho. Caminho do autoconhecimento. Do autoconhecimento, totalmente. E para onde você foi? Eu fui para a Irlanda. Eu dei uma voltinha na Europa, mas eu fiquei mais tempo na Irlanda. Sim. E qual desses países você mais gostou? Além da Irlanda. Tirando a Irlanda, na verdade. Tirando a Irlanda. Tirando Dublin, assim, que eu fiquei mais em Dublin, Londres. Você mudaria para lá? Mudaria. Mudaria. Mas, assim, é aquilo. Eu demorei tanto para conquistar meu escritório, eu demorei tanto... Você começa a pesar, né? Todas as coisas. E por mais que hoje a gente consiga trabalhar à distância facilmente, aquele cantinho com cara de chácara, tal, eu só vou ter ali. É especial, né? É especial. Lá em Londres, dificilmente eu vou ter um cantinho igual, então dá uma pesada. Eu imagino. E, bom, e sobre falando de clientes agora, né? Você já trabalha um bom tempo na área. E como que chegam esses clientes? É indicação? É pelas redes sociais? Como que é? Os clientes chegam mais por indicação, mas também em rede social. A questão de chegar por rede social é algo que, assim, eu mesma fico surpreendida, porque eu não tenho muita movimentação na minha rede social, sabe? Eu costumava ter, eu era uma pessoa que gostava muito de rede social, há uns anos atrás. E quando eu fiquei extrapolada de trabalho, e até com esse relacionamento abusivo, né, de alguns clientes, eu me distanciei da rede social. Tinha cliente que me questionava, por que não está postando o meu projeto? Por que não está, sabe? Então, assim, eu abandonei a rede social. Mas, mesmo assim, ainda vem muito clientes por ela, né, pela rede, e mais por indicação mesmo. Eu acho ótimo pela indicação. Existem pessoas que falam que não é algo positivo, né, você ter por indicação, porque você fica muito
preso só aquilo, só a uma forma de chegar clientes, mas é também um cliente certeiro, né? A indicação é ótima. Então, para mim é o suficiente a rede social, hoje, né? A rede social e a indicação. A indicação ela é uma prova de que você conseguiu fidelizar o seu trabalho, de alguma forma. Exatamente. Não é? Porque um cliente fiel ele vai te recomendar para 5, 10. Agora, um cliente também mal atendido, meu amigo, ele vai dissipar isso aí. Né? Dissipar, exatamente. E já veio algum cliente para você, de um outro arquiteto, que falou, puxa, não gostei do trabalho, não fui bem atendido. Você já ouviu esse tipo de queixa? Sempre. Atendo muitos clientes que vieram de outros arquitetos. Muito, muito, muito. A arquitetura, eu acho que o cliente, muitas vezes, principalmente na área de reforma, na área da construção também, né? Mas se for na construção e na reforma, se for residencial, principalmente, na verdade, não é nem a questão só da reforma. Quando é residencial, ele vem carente de um afeto, sabe? De uma atenção maior. Então, eu acredito que mesmo ele tendo algumas desavenças, às vezes durante o processo de projeto ou até obra, é possível isso ser revertido. Eu vejo que não é revertido e ele procura outro profissional quando não tem esse afeto, esse link, eles não se conectaram, sabe? Não tem uma conexão assim, um pouco, não que seja além do profissional, mas algo mais conectado mesmo. Então, chega a mim clientes assim, que precisam de um pouco mais de atenção. Eu não me dei bem, eu aquilo. Então, eu percebo que, como o número de arquitetos e de escritórios de arquitetura cresceram muito, e a arquitetura em si, ela saiu de uma profissão, tipo, como que eu vou dizer assim, e virou assim. Então, o tratamento com os clientes ficou um pouco mais distante daquele algo acolhedor, sabe? Então, eles buscam isso. Outra questão que acontece muito é que a gente volta até naquele assunto assim, a pessoa quer a casa feita por fulano, porque o fulano é conhecido. Aquele fulano conhecido, geralmente, não todos, né? A maioria dos escritórios grandes, assim, eles já têm um estilo de projetar. Então, ele vai fazer aquela casa daquele estilo dele. Você vai chegar com a sua demanda, vamos supor, eu quero 3 quartos, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o formato, assim, digamos, vai ser o estilo dele. Não vai fugir muito daquilo. Inclusive, se você for contratá-lo, é porque você gosta desse estilo dele. Entendeu? E a pessoa, às vezes, não entende isso. Ela, mas eu quero muito, eu acho lindo aquele fulano. Aí, é aquilo que eu te falei. A pessoa acha lindo, mas às vezes na casa dela não. Fica legal, né? Entendeu? Então, o arquiteto, como ele não tem aquela sensibilidade, ou ele também já entende que a pessoa que procurou ele porque quer aquilo, ele não consegue visualizar, ou até o próprio cliente não... Alguém, nesse momento, não visualiza que um não complementa o outro. Esse arquiteto não oferece o tipo de serviço que esse cliente quer. Entendeu? E aí, o cliente se frustra. Às vezes, acha que é problema do arquiteto, mas, na verdade, ele foi atrás daquele arquiteto. É a forma dele trabalhar. Então... E aí ele se frustra. Não era isso que eu queria, no final das contas não ficou como eu queria, o arquiteto queria que ficasse assim. Então, assim, existe também escritórios que impõem, eu quero, essa é a forma que a gente trabalha, então vai ter que ter isso. Então, assim, tudo depende o que você está contratando, sabe? Entenda isso, sabe? Converse, né, na hora do contrato, o que realmente você está contratando. E aí chega isso, não ficou como eu queria, tal, não era o estilo que eu queria. Mas por quê? Não houve a conexão. Exatamente. E como é importante a gente atender a preferência... Lógico, a gente vai entender a viabilidade de cada coisa que o cliente nos requer. Porém, como é importante a gente ter essa escutativa de respeitar também as preferências do cliente, né? Eu acredito que você deva fazer isso muito bem. Você atende conforme as expectativas, de certa forma, né? Até certo ponto. E isso realmente faz toda a diferença, né, Lud? Faz toda a diferença. Eu tenho o meu estilo. Eu tenho as coisas que eu gosto, que eu não gosto. Mas eu não tenho um estilo de projetar, né? Eu faço o que é da preferência do cliente. É lógico.
Tem coisas que no primeiro ano da faculdade, a professora coloca algumas pegadinhas. Se o seu cliente quiser um quarto com teto rosa, parede roxa, nananã, você vai fazer? Então, assim, lógico, vai ter coisas que a gente não quer fazer. Fala, olha, não vai ficar bom, não é do agrado. Tem coisas que você não... nome que tá em jogo. Tem coisas que você não quer assumir que foi você que fez, né? Mas, assim, tem que ter um equilíbrio, entendeu? Então, a não ser que seja algo muito assim, não vou fazer isso, mas eu não vou deixar de fazer algo porque não é o meu estilo. Não, eu não trabalho dessa forma. Eu só faço casa no estilo modernista, eu só faço casa no estilo contemporâneo, eu só faço construção clássica. Não. Qual é o seu estilo, o que você quer? E eu vou trabalhar conforme o cliente quer. Sim. Mas, igual eu falei, você tem que ver o que você está contratando. Vai ter escritório que só vai fazer de um estilo, vai ter escritório que só vai fazer de outro, e tem escritório que vai atender o que você quer, da forma que você quer. E qual que é o teu principal propósito através do teu trabalho? Eu acho que o autoconhecimento. A pessoa, quando ela se conhece, ela é muito mais tranquila na vida dela. Ela sabe como agir e tudo mais. E isso começa em casa, entendeu? Isso começa você conhecendo o que você gosta, o que você tem na sua casa, você reconhecendo que aquilo é bom para você. Imagina você acordar e nada daquilo ser o que você é por dentro. Então, você tem que olhar na tua casa e ver o que é você. É o autoconhecimento. Então, essa é uma busca durante até o processo de arquitetura. Então, a arquitetura é muito além de você construir paredes. Ela é muito além disso, sabe? E isso eu estou falando só da parte residencial, né? No trabalho também, se for fazer um escritório, como que você vai ser livre para... Como que você vai passar 12 horas num local trabalhando, sendo produtivo, num local que não é você, sabe? Então, acho que ajudar o cliente no autoconhecimento é trazer felicidade, trazer tranquilidade. Eu acho que é isso mesmo. E por falar em autoconhecimento, eu também vi ali nos seus stories, eu sou um pouco stalker, né? Mas enfim, que você tá passando por uma transição capilar. E isso tem a ver com se autoconhecer, né? Tem. Com autoestima, enfim. Compartilha um pouquinho com a gente. Tô agora com meu cabelo curtinho aqui. Tava bem comprido. Tava bem comprido. Bem comprido. A transição... até assunto polêmico, assim, eu não sou uma pessoa, eu acho que todo mundo tem que fazer transição, eu acho isso, eu acho aquilo, eu não acho nada. Na verdade, o que eu acho mesmo é que a gente vive num mundo que ele vai em torno do comercial, né? Então, assim, o que há anos atrás vendia era um cabelo liso, né? Que era um cabelo da moda, a indústria conseguia fazer vendas gigantes com isso. Eu acho que deu uma estabilizada, aí eles começaram a influenciar todo mundo a ir para o natural. E entra naquela tendência da arquitetura também. Porque a arquitetura, tudo, na verdade, é tudo junto. A arquitetura junto com a moda, sabe? A tendência é mundial em tudo. Então, eles começam, vamos voltar para o naturalista. Aí vai o natural, vamos assumir os cachos, vamos assumir isso. Mas também é tudo uma questão de venda, né? Chega nisso. E eu sempre, no início, assim, eu era contra. Não quero, eu gosto do meu cabelo liso, não vou, não isso, não aquilo. E passei por esse momento ano passado, né? Então, fiquei longe um tempo, aí voltei, aí eu tinha que alisar a raiz. Falei, vou ver como que é, deixei mais uns meses e foi indo. Aí eu continuei alisando a frente para eu me reconhecer e fui deixando atrás. E eu fui me conhecendo, sabe? Sim. Não foi algo influenciado. Assim, minha irmã passou pela transição há pouco tempo, colegas minhas passando. Isso já está uma tendência há uns 2 anos, né, mais ou menos. E não, foi algo bem realmente na hora que eu senti que era a hora de eu saber como era. Então, eu sempre falo assim, gente, eu estou deixando o meu cabelo crescer natural. Não sei se eu vou aguentar ele assim, não sei como ele é. Então, assim, não cobre eu ficar com o meu cabelo assim. É algo que eu estou me conhecendo. E talvez eu não goste, talvez eu goste. E esse processo influencia em tudo, assim, em tudo. Porque hoje mesmo eu fui ver, mas meu cabelo, eu não sei arrumar ele ainda, eu não sei isso, mas é o que eu sou agora. Foi o que eu postei no Instagram. Essa sou eu agora.
Não sei como vai ser. Não sufoque a artista. Não sufoque a artista. Não sei como que eu vou me dar com isso. Sim. Mas é tão legal, né? Isso diz muito sobre a gente ser uma pessoa autêntica. A autenticidade, né? A gente mostrar quem a gente é, sem filtros. E numa época que as pessoas tudo querem colocar filtros. Não no sentido de filtro literal, tá? Mas eu falo de esconder aquilo que elas são. Sim. Né? Então, você ser autêntico, você acaba se destacando. Tanto na vida profissional, quanto também na vida pessoal, né? Sim, com certeza. Eu acredito muito, muito nisso. E qual que é o teu diferencial agora no profissional? De que maneira você consegue ser autêntica dentro da arquitetura? Olha, o que eu consigo te dizer assim com toda certeza é que o meu diferencial é realmente essa questão do tratamento mais humanizado, sabe? Eu posso dizer com orgulho que são pouquíssimos, quase nulos, os clientes que chegam até meu escritório para fazer um orçamento de projeto e não fecham comigo. Porque é essa questão de ser humana, de querer entender o lado do outro, o porquê daquilo, não apenas querer vender, né? Porque a gente vende uma ideia, a gente vende, né? A questão, o projeto, a obra. Não é apenas querer vender, é entender realmente o que aquele cliente passa. E eu acho que essa parte humana, ela não é ensinada na faculdade, ela não é ensinada no escritório, né, quando você trabalha ou faz estágio, ela vai vir de você. Qual segmento você quer ir? Você quer apenas vender ou você quer melhorar a vida daquela pessoa de fato, entendeu? Sim. Então, assim, é uma questão. Eu quero melhorar a vida do outro. E saber expor isso e conversar de forma humana, eu acho que é o diferencial. Eu não chego e vendo isso, então você vai ter que mudar isso. Não, isso aqui está muito feio, esse seu banheiro está muito feio, vamos reformar, isso aqui está muito feio. Não. Você está contente, você não está contente, mas o que te agrada, o que não te agrada, às vezes não precisa mudar. Eu não vou fazer uma pessoa mudar um ambiente da casa dela porque não está na moda, entendeu? Não cabe. Cabe a mim entender o que ela precisa e o que ela gosta. Sim. E, Lud, muito legal isso tudo que você trouxe, né? Por trás dos bastidores, você falou um pouquinho sobre o seu TCC, quando você fez a faculdade de arquitetura, né? Foi algo muito inovador. E por que foi tão inovador assim? O meu TCC, eu fiz um albergue para moradores de rua. Hoje, eu acho que já tem outros TCCs desse, aqui em Campo Grande. Mas, na época, não tinha. Tinha, na época, um TCC que era uma revitalização de um albergue existente em Campo Grande até então, que era um na Afonso Pena. Mas esse albergue existente lá era um albergue que ele só dava apoio para moradores de rua. Então, ele servia comida, davam suportes, mas essa pessoa não fazia de uma forma que ela fosse introduzida novamente na sociedade. Sim. Então, o meu TCC, eu quis propor isso até então. Não tinha nada parecido aqui. Eu tive para ir para São Paulo para conhecer. Não tinha muitas coisas na internet. Sim. Então, o que eu fiz? Eu não tinha bibliografia, sabe? Eu li livros de serviço social e li algumas matérias que tinha na época, pouquíssimas matérias, Fantástico, programas assim, e mais falando sobre São Paulo. Então, fui para São Paulo conhecer albergues, descobri que muitos, na verdade, na época, não sei hoje, né? Muitos tinham a propaganda, tinha o site para doação, tal, chegava lá, não existia o local. Tive uma coragem, assim, porque a gente é jovem, a gente é corajoso, Sim. né? Saí andando por São Paulo e conversei com muitos moradores de rua, assim, olha, noção do perigo, não. Fui, e essa parte humana, essa parte mais humana sempre tive, entendeu? Então, fui, conversei e questionei eles e conheci, né, de perto a realidade deles. Aqui em Campo Grande, não sei, igual eu falo, não sei hoje, mas tinha só casas de apoio, né? Que é uma pessoa, né, uma instituição ou uma pessoa particular que abre a casa dela para dar apoio. Então, eu fiz esse TCC que era voltado a você conseguir
introduzir novamente essa pessoa à sociedade. Então, na verdade, ele não dava só o apoio de comida, roupas, etc. Então, essa pessoa ia passar por um processo e eu tive que escrever esse processo também, não só a parte de arquitetura, né? Então, na parte do artigo, eu tive que escrever como seria esse processo. Então, a pessoa tinha que passar por um processo. Então, ela tinha um tempo mínimo morando nesse albergue e nesse tempo mínimo ela tinha aulas que ela tinha que fazer, tanto de artes, né, português, enfim, ela tinha atividades obrigatórias. Aí eu propus que tivesse horta e tudo mais, que ele pudesse cozinhar, fazer a própria comida. E aí eu escolhi um terreno no centro, então na época o que iria ajudar esse albergue a sustentar seria no subsolo tinha um estacionamento, né? Então queria arrecadar dinheiro, né? Que era no centro, então esse estacionamento iria funcionar e ajudar esse albergue a se manter, né? E na época foi muito legal porque como eu não tinha nada, eles não tinham nem base para me questionar em muitas coisas, porque não existia porque você vai questionar quando existe um anterior que deu certo, né? O seu está diferente do anterior. Tá. Não tinha, né? Então, foi muito legal essa parte de todo esse aprendizado. E eu me lembro que o meu orientador, bem no início, quando eu estava fazendo a parte da pesquisa, ele um dia me chamou e falou assim, Ludmila, agora tá bom, já deu para você, já deu de pesquisar, senão você vai se envolver demais. E você está se envolvendo demais emocionalmente. Sim. Então, já chega. Aí eu falei, ok. Ele falou, vamos pro projeto, já chega de estudar. Então, assim, na apresentação, mas por que você fez tal coisa? Eu fiz tal coisa por causa disso, porque eles agem assim, 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 assim. Eu tinha estudado, eu tinha falado com eles, eu tinha tudo, não tinha muito o que questionar naquilo. Então, foi bem maravilhoso, assim, foi algo fantástico. Tem que ter continuidade, isso aí. E a sala estava cheia, nossa, assim, tinham 3 TCCs ao mesmo tempo, né, no mesmo horário. E na hora que eu fui vendo um monte de gente entrando no meu, eu falei, por quê, gente? Por que vocês não vão no outro? Inovador, pioneirismo, né? Foi muito legal. O meu também foi pioneiro. Foi o primeiro TCC a ser feito 100% em um perfil do Instagram. Ou seja, eu não tive essa coisa de ter uma prova. Não tinha provas sociais, não tinha nada parecido com o meu. E não teve essa coisa de, nossa, primeiro você vai criar os conteúdos, depois você vai postar, a gente vai aprovar. Não, eu já fui fazendo na prática, o teste prático. Olha só. E graças a Deus deu certo. Foi o primeiro TCC ali da UFMS, pelo menos no curso de jornalismo, né? A ser feito no Instagram. E eu levo isso para a vida inteira. É uma sensação maravilhosa. É muito boa, é gratificante. E gratificante também foi te receber aqui no Te Influenciamos Podcast. Muito obrigada pela tua presença, Luz. Eu que agradeço, eu adorei, foi maravilhoso. Eu que sou muito grata por poder estar aqui, expor minha história, né? Trazer um pouquinho da minha realidade para você conhecer e todo mundo que for assistir. E onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Me encontrar é no Instagram, que é @arquiteta das reformas, né? Eu tenho o site, arquitetaludmilavasco.com.br. Mas lá no Instagram vai ter o link com tudo, né? Com WhatsApp e tudo mais. Então, é mais fácil no Instagram mesmo. Facebook eu não mexo. Eu existo lá, mas eu não mexo. Eu sou de uma época já que não consegue muitas coisas. Eu sou jovem para ser velha e sou velha para ser jovem, entendeu? Eu também. Amei, Lud. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E a você, muito obrigada pela audiência. Em breve tem mais episódios do Te Influenciamos Podcast. Seu sucesso digital é a nossa meta.